Meu tema é extremamente singelo. Ele é fruto de uma reflexão da equipe do jurídico do Instituto Ayrton Senna. Nós somos 5 especialistas trabalhando temas ligados às organizações do terceiro setor e ficamos muito gratos pelo convite de participar da revista e também por sermos selecionados para poder estar compondo essa publicação da ESA, né? O que nos chamou a atenção e determinou que nós fizéssemos o nosso artigo foi justamente esse dispositivo da Lei 13.019, que veda o pagamento a qualquer título a servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo hipóteses de leis específicas e diretrizes determinadas. Por que é que este artigo nos levou à reflexão? Porque os funcionários públicos, e aqui a gente procura trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o tema, tem regime de vinculação própria, eles podem exercer atividade empresarial, e no âmbito das parcerias que são formalizadas, não raro há necessidade de contratação de mão de obra, com uma determinada especificidade ou com uma determinada especialidade, e nem sempre os gestores dessa parceria estão atentos a esse dispositivo legal e a um possível conflito de interesses entre o servidor público e a própria organização não governamental, ou organização da sociedade civil, que pode levar agora a uma problemática muito grave do ponto de vista de gestão do recurso que foi destinado àquela organização da sociedade civil. Então, o artigo vai tratar destes aspectos. Basicamente, o nosso ponto de partida é discutir justamente a conceituação de cargo público, e a gente, então, chama a atenção para o fato de que o servidor público ele pode ser estatutário, com um regime de dedicação exclusiva, ele pode ser um empregado público, contratado para uma determinada função por um determinado período, muitas vezes submetido ao regime seletista. E, além desses casos de cargos públicos, nós também temos outros, que são os cargos em comissão e as contratações extraordinárias, né? De qualquer maneira, a base que nós levamos em consideração, que é a Lei 8.112 de 1990, ela indica que o servidor público ele tem um regime específico de vinculação. O pressuposto é que ele tenha dedicação exclusiva, mas não raro ele pode participar de uma sociedade privada, e o que a lei não permite que ele faça é exercer um cargo de gestão nessa sociedade privada, que poderá levar justamente esse servidor público a uma situação de conflito de interesses que determinaria a aplicabilidade do artigo 45 da lei. Mesmo para os casos de empregados públicos, em que, a rigor, eles têm essa contratação diferenciada e se submetem ao regime seletista, essa vedação permanece efetiva. Então, tem que haver um cuidado muito grande daquele que está gerindo aquela parceria quando for fazer as suas contratações, para observar esse critério legal. Como é que se dá a atividade da prática empresarial pelo servidor público, não é? O artigo 117 da lei justamente veda que ele tenha uma participação em gerência ou administração e que ele também pratique atos de comércio. Isso porque, não raro, dentro do âmbito da administração pública, são efetivadas compras, e se esse servidor público tiver exercendo uma atividade comercial relacionada à aquisição que está sendo levada a efeito, naturalmente ele pode ele pode comprometer aquele processo de compra com uma influência que não seria uma influência que se imagina legal ou lícita, não é? Essa vedação ela não se aplicará quando este servidor público estiver participando de um conselho em empresas ou entidades das quais a União tem uma participação,
ou de uma sociedade cooperativa que tenha sido constituída justamente para prestar serviços aos seus membros efetivos. E existe também uma exceção em relação a esse servidor público no que tange ao conflito de interesses, que diz respeito ao fato dele estar, naquele momento, licenciado do seu cargo ou da sua atividade e, portanto, não estar sujeito àquela especificidade ou de serviço de dedicação exclusiva ou submetido à questão do conflito de interesse. Basicamente, o que a lei está pretendendo considerando a transparência, considerando a necessidade de legalidade e considerando uma gestão eficiente, que a gente elimine a possibilidade de haver uma participação de qualquer servidor público para que ele possa, de alguma maneira, se beneficiar de uma forma pouco lícita do recurso público. É como se o recurso público estivesse sendo destinado àquela organização da sociedade civil exclusivamente para pagamento, ou também para pagamento de alguém que, por princípio, é o próprio Estado quem está remunerando. No fim do dia, o que a lei pretende é que se tenha este tipo de olhar e este tipo de cuidado nas contratações que são levadas a efeito, para que se possa mitigar um desvio de uso daquele recurso público que foi destinado àquela organização da sociedade civil para uma situação, para a execução de uma atividade, de um projeto ou de um programa, mas não para pagamento daquele que, de alguma maneira, também está submetido a essa atividade, projeto ou programa e que já é remunerado de maneira suficiente e adequada pelo próprio Estado. O que se observa é que, para além do regime legal federal, que é a Lei 8.112 de 90, todos os municípios e estados, e mesmo num nível ainda mais particular, né, universidades no âmbito estadual, federal, municipal, eles têm regimes próprios de contratação. Então, quando uma organização da sociedade civil vai buscar um colaborador para uma determinada atividade dentro de um termo de fomento, ou mesmo de um termo de colaboração, ela deve observar com rigor qual que é a função ou a atividade que esse prestador de serviço, esse colaborador exerce, para além daquela que está se candidatando, e observar, além desta atividade, e quando esta atividade envolver alguma função pública, qual é o regime que este servidor ou este empregado está submetido e quais são as especificidades daquela organização à qual ele está vinculada do ponto de vista de servidor, porque elas são extremamente particulares, elas permitem muitas vezes regimes de exceção específicos que vão ser mais pormenorizados do que o próprio regime que a lei geral traz, e elas vão precisar ser observadas para não colocar essa organização de sociedade civil numa situação de risco desnecessária por um uso inadequado do recurso público. É isso que a gente traz como alerta no nosso artigo. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer, e eu fico à disposição dos senhores, eu e a minha equipe, para qualquer outro esclarecimento que a gente possa trazer para o tema. Muito obrigada.